Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Apesar de toda a derrota contra o Flamengo, o Vasco teve um desempenho considerado muito positivo juntamente com o técnico Ramon Dias, que ainda passou a pedir para que a parte de ataque do Vasco tenha uma melhora bem considerável a partir das próximas rodadas, tendo em vista que cada rodada que se aproxima se tornará cada vez mais importante para o futuro do Vasco no campeonato nacional. Na visão do técnico e da maioria da torcida, o resultado contra o Flamengo foi considerado bem justo, tendo em vista o que o Vasco esteve apresentando dentro de campo. Isso, é óbvio, virou o tema de debate. Assim como faz em praticamente todos os pós-jogos, o técnico na sua coletiva tratou também de ressaltar toda a importância de estar reconhecendo o mérito do desempenho de sua equipe. Apesar da derrota, segundo ele, teria tido um desfecho mais justo se o confronto tivesse com o Vasco realizando a conversão das chances que teve no jogo contra o Flamengo. Abre aspas, me sinto orgulhoso de estar no Vasco. Estamos competindo em um nível nacional contra uma equipe que tem os melhores atletas e um dos melhores treinadores. Fizemos uma partida bem intensa e tivemos a chance de ganhar o jogo, mas creio que o resultado justo seria um empate. Foi um bom jogo, fecha aspas, disse ainda o técnico argentino ao comentar um pouco mais da sua visão acerca da partida do Vasco no Maracanã. Embora todas as últimas rodadas do Vasco tenham sido bem desafiadoras, é bem também indiscutível a determinação e o potencial do Vasco diante de todos os outros adversários que estão na mesma luta para se distanciar da zona de rebaixamento. A parte de baixo da tabela de classificação tem se tornado cada vez mais competitiva e, por exemplo, na rodada que o Vasco vence, todos os outros adversários também vencem, e quando o Vasco também é derrotado, os outros adversários são derrotados. Isso tem sido praticamente um padrão desse lado da zona de rebaixamento no momento. Agora o fato é que a vitória contra o Internacional se torna inegociável jogando ao lado do seu torcedor em casa. Com a reta final do Campeonato Brasileiro chegando, o Vasco entrará nos 10 últimos jogos do Campeonato Brasileiro na temporada de 2023 e tem enfrentado um desafio bem crucial: buscar impulsionar o seu ataque para garantir uma performance de alto nível. O recente declínio no volume de gols do Vasco ressalta também a importância da presença de um jogador em campo. Embora esteja ausente neste momento, impactando também o desempenho do Vasco, há uma luz no fim do túnel, pois o jogador está em um processo de retorno ao Gigante da Colina. Em um momento tão crucial na temporada de 2023, é necessário que o Vasco reconheça toda a importância de fortalecer o seu setor de ataque, e por isso, Rossi, que deve voltar em breve ao Vasco, terá a oportunidade também de voltar a ajudar a equipe, e já que após a sua saída da equipe titular, o Gigante da Colina viu o seu volume de gols em campo estar caindo de maneira bem drástica. Após aquela partida contra a equipe do América Mineiro em Minas Gerais, onde o Vasco saiu vitoriosa, Rossi não joga um jogo completo e desde lá o Vasco decaiu bastante no seu nível de gols. Essa pode ser uma das respostas, isso porque Rossi em pouquíssimos jogos desde que retornou ao Vasco tem se tornado um jogador bem importante. Ele assumiu no Vasco um papel de um jogador assistente e em pouquíssimos jogos já havia colocado 3 passes para gol no Gigante da Colina, algo que com certeza fez total diferença, além também de ter balançado a rede por uma oportunidade. O setor de ataque com certeza será reforçado a partir do momento que Rossi esteja apto a jogar pelo Vasco novamente nesse campeonato brasileiro.
O jogo contra o Flamengo trouxe um Vasco com uma formação bem diferente, como por exemplo apenas Gabriel Peck fazendo mesmo a função original de ponta na esquerda e também no primeiro tempo aberto um pouco mais pela direita. Payet aparecia pouquíssimas vezes pelo lado do campo, mas também se concentrava em jogadas pelo centro do gramado. Ao lado do lateral direito Paulo Henrique, que tem se firmado na posição e que também é um jogador muito rápido, eles podem fazer uma dupla bem importante com a presença também de Rossi, que deve voltar a esse time do Vasco e logo retornar como titular para ajudar a equipe como uma válvula de escape sempre muito perigosa pelo lado direito do campo vascaíno, que utilizava do jogador para alçar alguns cruzamentos na busca por Verratti. Se há um momento bem crucial para que o Vasco possa se firmar no Campeonato Brasileiro é agora. Isso porque o gigante estará prestes a enfrentar uma série de desafios bem decisivos no Campeonato Brasileiro. São embates que podem moldar o destino do Vasco nessa temporada de 2023, influenciando diretamente no seu futuro na competição. Os confrontos com alguns rivais de alta relevância na tabela e também alguns adversários que estão juntamente com o Vasco nessa luta contra o rebaixamento traçam esse percurso dos próximos jogos desafiador que o Vasco vai ter pela frente. O primeiro dos próximos embates é contra o Internacional, um jogo que acontece em casa, partida que acontece também logo após o Internacional ter aplicado uma goleada contra a equipe do Santos e o Vasco vindo de derrota contra o Flamengo. Em seguida, confronto direto contra o Goiás fora de casa e logo após também um jogo bem importante contra o Cuiabá também fora de casa. Logo após, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo, equipe que pode se confirmar como campeão do Campeonato Brasileiro. E por último, o Vasco enfrenta o Cruzeiro fora do Rio de Janeiro. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.